Sexto ano, vamos lá. Tema 13. Tema 13 é muito interessante, prazeroso, né? E sem perceber, a gente também na cor tem interferência no nosso modo de ver as coisas, nossas sensações. A cor também, ela traz para a gente sensações. Parece que não, professora, como pode isso? Existe aí como nosso tema, cor, emoção e sensação. Na cor, eu tenho uma emoção, eu expresso uma emoção. Se eu for pintar uma bailarina, por exemplo, como nós saímos do tema agora 12, eu vou fazer uma roupa bem suave. Vou fazer a sapatilha bem pintada, né? Bem suave, aquele rosinha clarinho, ou aquele branco bem realçado. Vou fazer as camadas da saia. Eu vou fazer, se for uma apresentação, vou fazer a bailarina pintada no palco. Ao fundo vai ser representando o tema do filme, por exemplo, a Frozen, né? Que é o gelo. Então lá no fundo eu vou estar com aquelas árvores secas, com neve, que a música vai estar envolvida. Então eu vou pintar ali a sensação. Qual a sensação? Eu vou ficar assim prazerosa depois que eu ver a minha pintura pronta, aquilo que eu pensei, ou aquele os meninos, né, for pintar um super-homem, um Batman, um Homem de Ferro, ele vai pintar, nossa, eu consegui desenhar, eu pintei tal qual, ficou lindo, ficou aquela emoção. E nisso existe o quê? As cores quentes e cores frias. Como isso, professora? Da sensação. As cores que quando eu olho para ela, eu sinto sensação de calor, lembro do fogo, lembro do quente, né? Sensação de quentura. E as cores frias, eu sinto realmente o frio. Por exemplo, no filme da Frozen, você tem a presença muito do azul e do branco. São cores o que eu sinto assim, quando você pensa assim, o gelo você vai representar uma cor, o gelo é a água, né, transparente, mas como você vai representar isso? Não tem cor. Então, aquela cor clara, né, ela vai dar a sensação de quê? De frio, né? O azul, um verde clarinho vai dar a sensação de frio. Então, vamos lá. Nós temos aí uma obra de um artista, né? Paulo Cézanne. Vamos lá. Natureza morta com maçãs. Olha aí. Essas maçãs vermelhas, parece pra gente aí como fosse um limão, né? Um limão doce. Temos uma outra fruta como fosse uma laranja aí. Mas essa vermelho da maçã dá sensação de luz, né? Sensação de. O vermelho traz o quê? O calor, misturado com laranja, com amarelo, por cima da mesa. E nós temos o próximo quadro, o lago. Olha aí, não dá uma sensação que está no inverno? Essas montanhas ao fundo parecem umas montanhas de gelo. A própria água dá a sensação que está congelada. É o efeito que dá a cor. Vocês podem reparar que como as maçãs é como se estivesse iluminada, tá com sol. Vamos imaginar aí. Vamos usar a imaginação. Como se tivesse sobre a mesa, tem uma janela, ela está na mesa do almoço, na nossa casa, e o sol entrou. Olha a sensação que dá de sol. Porque também a gente pode reparar aí, ó, como fosse uma latinha. Atrás, vocês estão vendo um sombreado aí? Esse sombreado está mostrando que é sombra. E aqui na frente da mesa, lembrando que é luz. Olha o efeito de luz e sombra, né? Então, aqui nas maçãs é como se estivesse batendo na luz. Olha só, sensação de dia, né? De calor. E aqui, mostrando o próximo quadro, é como se estivesse mostrando uma tarde, né? Você sente a sensação de frio, ou de manhã, muito cedinho, não tem pessoas ali fora, né? Então, somente o local. Não tivesse tirado a foto de um lugar que você está passando e o lago está congelado. Vamos lá, vamos ver na teoria. Em cada uma dessas telas, o artista usou um esquema de cores. Na primeira obra, usou as cores quentes, lá no caso das frutas, na maçã. E na segunda obra, usou as cores frias. A sensação que cada uma delas transmite é diferente. Mas o mais importante é perceber que podemos pintar um quadro usando apenas um esquema de cores. Vamos lá, próxima página. Cores quentes. Aparece para a gente uma foto de um círculo colorido aí. Parece a caixinha de nosso lápis de cor. E ela está dividida ao meio, vocês podem reparar, meio inclinado. O que é essa divisão aí? Quando você vê o lado do amarelo, são chamadas que? Cores quentes. E o lado do verde,
Olha aí o azul, lilás, fica a sensação de claro, de frio, né? Cores frias. As cores quentes são os tons amarelo, laranja, vermelho, incluindo os tons de terra avermelhados. E aqui está no círculo cromático o amarelo, o laranja, o vermelho e a mistura que tem, né, de terra avermelhada, de barro avermelhado. O que é o círculo cromático? É um esquema que representa as cores quentes e frias. As cores quentes são vermelho, laranja e amarelo. As cores frias são as verde, azul e lilás. O centro do círculo é branco e o entorno preto. Então aqui vai estar branco e o contorno vai estar preto. O branco, minha gente, para quem não sabe, o branco é a união. Quando você mistura todas as cores, você vai pensar que vai dar o quê? Branco. E quando não tem a presença da cor, vai dar o quê? Preto. Então, onde surge, vocês não vão ver o preto nem o branco, né? Dentro do círculo cromático, ele vai estar só ajudando a aparecer as cores que estão em volta. O vermelho é a cor mais quente utilizada para transmitir sensações de alegria e calor humano. Usadas em excesso, podem causar irritabilidade. As cores quentes, por serem mais luminosas, parecem avançar para nós. Então, quando a gente está com uma alergia, aparece o que no corpo? Vermelhões. Quando o mosquito pica a gente, o que aparece? Aquele calombo vermelho. Quando você fala assim, a mãe vai falar assim, você está com sangue agitado, você estava correndo, menino. Está com as bochechas avermelhadas, a testa avermelhada. Então, você estava correndo, está com calor. Ai, eu estou com muito calor, o rosto está vermelho, vou lavar, estou sentindo o corpo quente. Não está com febre. Aparece o quê? A cor vermelha. Alegria, né? A alegria. Quando você vai, por exemplo, representar o amor, né? Você desenha um coração, você não vai desenhar um coração preto, você desenha um coração pintar de cor vermelha. Cores frias, vamos lá. As cores frias são os tons de verde, azul e lilás. Observe novamente o círculo cromático. Então, vamos voltar lá. Opa. Então, aqui, cores frias, né? Olha, o lilás está aqui, um tom mais escuro um pouquinho, um azul não tão forte, um azul esverdeado, um verde dando mais uma cor de musgo, né? De plantinhas, mais de umidade, né? De lodo, com mistura de amarelo. As cores frias são utilizadas para transmitir sensações de calma e tranquilidade. Por exemplo, né, o nosso hábito daqui das irmãs são azul e branco, cores calmas. Se você for no hospital, você não vai ver um médico com uma roupa vermelha, vai transmitir agressão, né, irritação. Vai estar o quê? Uma roupa branca, um jaleco branco, as enfermeiras estão com roupa claras. Então, ela traz a cor clara, né, a cor fria, ela traz a sensação de tranquilidade. Lembram o frescor da água, o verde das plantas e os dias frios. Além disso, parecem se distanciar de nós. Por isso, são bastante usados para pintar paisagens, né? Porque, por exemplo, aquele lago, a impressão que dá que está longe, a pessoa está lá na estrada e, de repente, achou linda aquela paisagem com montanhas. Está longe, está frio, né? Tirou foto lá dentro do carro. Mas as maçãs, por exemplo, parece que a pessoa ficou pertinho da mesa, próxima daquele prato que está com as maçãs e tirou foto. Estava bem para perto, né? Então dá essa sensação, essa diferença de sensação de distância. Observe esses desenhos iguais. Logo a seguir aí. Vamos lá. Pintados com cores quentes e frias. Eles causam efeitos de sensações diferentes. Olha aí, uma cidadezinha, né? Com as casinhas, mas olha só a diferença da sensação desse esse laranjado aí, dá a impressão que é um pôr do sol, né, uma tarde. E aqui tá entrando a noite, já tá frio, com a luz do poste, né? Olha a diferença que dá. O desenho pintado com cores quentes parece se aproximar,
Dá a impressão que o desenho veio para frente, está mais perto da gente. De quem observa, enquanto os de cores frias parecem se distanciar. Parece que a casa está lá no fundo, as casinhas estão lá no fundo, eu estou do outro lado da rua. E a cores quentes parece que ela está mais próxima da gente. Parece que eu estou na calçada, próximo das casas. Próxima página. As cores quentes e frias usadas em obras de arte. Quadros, né, pintados, mostrando essa presença das cores quentes e cores frias. Olhe atentamente para a obra a seguir de André Derian. O que vemos? Vou dar um tempinho aí para vocês verem. O que a gente vê nessa obra aí? Qual os desenhos que aparecem para a gente? Quais as figuras que aparecem? Que cores aparecem? Vamos lá? Já vi que vocês perceberam. Vamos lá, vamos ver comigo aqui agora. Nós vemos uma rua, nós vemos uma pessoa carregando um vaso de água, nós vemos uma mulher aqui, ó, como se tivesse com lenço na cabeça, tá olhando lá. Crianças brincando lá embaixo, passa uma água. Pessoas sentadas aqui, ó, se refrescando. Vemos árvores, vemos tipo uma rua aqui por fora, né? Parece que tem tipo alguma casa por aqui. E muitas árvores, mostrando um local, né? De descanso para as pessoas. Refrescar. A pintura apresenta uma rua no ponto de sua curva, em uma vila na França. L'Estaque. Nela podemos ver casas, pessoas e muitas árvores. A pintura é marcada. Deixa eu voltar um pouquinho para a imagem para acompanhar com vocês. Um pouquinho só. A pintura é marcada por uma predominância de cores quentes, como diferentes tons de laranja, né? Nós temos um laranja mais forte, temos um laranja mais claro, um laranja entre o vermelho e o amarelo. Olha aqui, um amarelo mais clarinho, um amarelo mais forte, um amarelo mais forte um pouquinho, o vermelho. Temos um pouco do azul também, do verde, né? Amarelo e vermelho. As cores quentes aproximam a imagem do nosso olhar. Olha esse homem vermelhado aqui. Olha a saia dessa senhora aqui. Olha o amarelo, né? Como a gente vê mais perto, né? Os personagens da pintura também usam cores em tons quentes. As árvores e as montanhas, que se estendem ao fundo, não parecem muito longe da estrada, mas sim em primeiro plano, porque foram pintadas com tons de amarelo e laranja. Então a gente vê aqui a estrada, né? Nós vemos aqui a parte do barranco, né? Eles estão lá embaixo, o homem está cá em cima na estrada, a mulher está lá mais para baixo, e tem gente lá embaixo. Tem uma pessoinha aqui, ó, tá até com a sombra dela aqui, que o sol tá batendo. Olha a luz aí, trabalhando aí a luz. Conhecendo um pouco desse artista, vamos lá. O pintor francês André Deiran nasceu em 10 de junho de 1880 em Château. Começou a pintar com 15 anos e foi, na maior parte da vida, autodidata. Após ver uma exposição de Van Gogh, em 1901, passou a pintar usando cores primárias. Primárias são, né, aquelas cores que não se misturam, né? Elas já existem. Não tem mistura para que ela exista. O amarelo, o vermelho, o azul. Tornando seu ateliê um centro de difusão do fauvismo, corrente que aglutinava artistas não impressionistas, que usavam cores fortes e vibrantes em suas telas. Fauvismo é uma tendência artística que eles pintavam com toda a força. O vermelho era aquele vermelho, não tinha o branco para suavizar, para dar um vermelho mais clarinho. Não tinha o branco no amarelo para o amarelo ficar mais clarinho. Era aquele vermelho, aquele azul forte, aquele amarelão, aquele verde, né? E geralmente eles pintavam pessoas, o dia a dia, mulheres assim, indígenas sentadas à beira-mar com aquelas roupas
o colorido da roupa que tivesse era bem destacado, não tinha aquela coisa para suavizar, para botar mais clarinho. Encerrando as atividades do ateliê é o local que o artista usa, um ambiente, um quartinho, um cômodo, né? Uma sala onde ele guarda os pincéis, guarda suas telas, seu material. Mudou-se para Paris e frequentou a academia, onde conheceu o pintor Matisse. Acabou tornando-se um pintor cubista. Olha, outra tendência, cubista são aquelas pinturas que a gente vê a presença das formas geométricas, aqueles rostos meio quadrados, parece uma coisa deformada, por exemplo, um quadro, violão, que você vê o violão, você entende que é o violão, mas ele está todo lá com quadradinho, com retângulo, tem um círculo, para finalmente retornar aos temas clássicos, pintando paisagens, naturezas mortas e retratos. Sua principal característica é o uso de cores fortes. Além da pintura, trabalhou como cenógrafo de dança e ilustrador de livros. Morreu em 8 de setembro de 1954, na cidade de Garges, França. Próxima página. Olhe agora atentamente para outra pintura de André. Olha aí. Nós vemos a presença de mistura de cores. Olha lá o sol, representando o céu, esse sol que está vindo aqui. Olha o amarelo, aqui ele já mistura com branco. Vocês podem ver, tem umas pinceladas brancas. Vocês podem reparar o azul, a ponte, a torre, casas ao fundo. E aqui parece o mar, né? Parece barquinhos. E aqui a areia, olha o movimento da água, o tom de verde, olha o azul mais escuro, é beirada, né? Próximo da areia. Olha os barcos no tom mais longe, sombreado. Olha, vamos observar. A ponte, né? Olha aqui a ponte, onde a água passa por baixo, né? O nome da tela aí. Nesta outra obra do artista, A Ponte, há uma predominância de cores frias entre os tons azul e roxo. Temos um pouco do verde aí também, né? Não está escrito ali, mas a gente percebe a presença do verde. O lilás, você vê, estão bem salpicadinhos, batidinhos aí em volta. Em contraste com a obra anterior, pelo uso de cores frias, a obra conduz nosso olhar a uma imagem distante. A ponte aparece bem definida, mas longe dos nossos olhos. A obra transmite sensação de tranquilidade, né? Aquele mar da tarde, né? Entrando na noitinha, né? A gente pode perceber que a ponte, como a cor fria ela faz, é como se fosse mostrando tão longe que a gente vê aquele sombreado, né? Como fosse barcos aí, parece um farol aqui. Você vê uma montanhazinha que você percebe que tem presença de árvores, né? E tudo sensação que está muito longe da gente. As cores e os ambientes. As cores influenciam os ambientes. Veja, por exemplo, a combinação de amarelo e vermelho, adotada em algumas lanchonetes. As cores quentes têm como objetivo atrair os clientes. Olha só, o que a sensação dá? O que é utilizado para quê, né? Mas eles devem comer rápido e não perceber por muito tempo, não permanecer por muito tempo, para dar lugar a outro cliente. E as cores quentes fazem com que as pessoas, depois de algum tempo, queiram sair daquele lugar. Já as cores frias são usadas em salas de aula, hospitais e outros ambientes onde as pessoas devem estar calmas e permanecer por mais tempo. Pessoa que está internada, né, que passa por uma cirurgia, ou ela está em coma, ou ela vai fazer um tratamento, ela vai ficar num ambiente onde ela se sinta à vontade de não perceber que está muito tempo, então ela vai ficar ali calma. Então o ambiente é claro, cores brancas, gelo, um amarelinho, né? Quando a gente vê a parte de quem já teve oportunidade, né, de ver
um ambiente onde tem a parte das criancinhas internadas, tem uns bichinhos, mas as cores são o quê? Suaves, não vai ter a presença de cores quentes. Agora nós vamos para nossas famosas fichas. E nesse tema aqui, nós temos a presença de 3 fichas para vocês realizarem. Opa. Passei rápido demais aqui. E nós vamos trabalhar, vamos pôr em prática a nossa parte recreativa, a melhor parte, né, de estar pondo em prática. Vamos lá para trabalhar as mãos. Eu quero ver como que faz, como que eu vou ficar meu trabalho, a minha obra, né? E não se esqueçam, mandar para o meu e-mail para me ter essa oportunidade de compartilhar com vocês o que vocês fizeram de maravilhoso em casa. Vamos lá, ficha 24. A ficha 24 está dizendo lá, pintura com cores quentes e frias, nosso tema. Na ficha aparecem 2 imagens iguais. Vai aparecer um desenho como se fosse uma flor de vitral, um desenho, né, de roupa, de tecido, né, lembrando uma flor. Ela vai estar dose dupla, né? 2 quadradinhos. E em cima vai ter uma barrinha para te ajudar. Ah, eu não lembro mais quais são as cores quentes. Eu não lembro quais são as cores frias. Aí ela vai estar uma barrinha te dando opção quais os tipos de cor você pode usar. Então vai aparecer, tem para você na ficha, um desenho, ele vai estar repetido e dentro de um quadrado, vai estar dentro de um espaço. E acima vai estar uma barrinha, tipo uma barrinha de, como fosse várias pecinhas de dominó arrumadinhas em sequência um do lado do outro. E cada pecinha, cada quadradinho, como fosse esse dominó, que eu estou dando exemplo para vocês, vai aparecer uma cor dentro. Vai começar com o amarelo claro, depois o amarelo mais forte, depois o laranja, depois o vermelho, o roxo e a cor de terra avermelhada. Que isso vem representar, vamos lá, quem lembra? As cores quentes. E do outro lado, o mesmo desenho, dentro de um espaço, no quadrado, mas acima vai estar lá aquela barrinha, como fosse dominó, ou uma barrinha de chocolate arrumadinha, né? Então vai lá tá a cor frias, cinza, um azul clarinho, um verde mais claro, um verde folha, um tom mais escuro um pouquinho, um roxo, né? Que não é o lilás, não é mais forte, um pouquinho do lilás, e um vinho, que é um vermelho mais escuro, mas lembra aquela roupa, parece um casaco de frio, parece um terno, parece uma roupa quente, casaco de lã. Na ficha aparecem 2 imagens iguais que devem ser pintadas. Uma delas aparece com as cores quentes e a outra somente com as cores frias. Após a pintura, observe a diferença que o desenho apresenta ao olhar, dependendo das cores usadas. Então, vocês vão perceber. E qual material usado? Lápis de cor. Vamos pintar com lápis de cor. Caprichem. Sendo que, lembrando, cores quentes vão estar mais fortes. O vermelho. Então, você vai pintar o mesmo desenho. Porém, você vai ter a sensação, e vocês vão perceber na prática, a sensação do desenho estar próximo e o desenho estar distante de vocês. Próxima atividade. Ficha 25. Continua aí o nosso tema. Cores quentes, cores frias, mas em uma só pintura. Isso quer dizer que eu vou trabalhar os 2 tipos de cor, porém no mesmo desenho. Vai aparecer para vocês uma figura de um tronco de árvore sem folha nenhuma, e em volta, e por cima, e ao lado, embaixo, vários círculos, várias camadas de círculos. Então, vocês vão botar a criatividade de vocês em cima. Eu tenho que lembrar que eu tenho que trabalhar cores frias e cores quentes nessa mesma figura. Na ficha aparece a imagem de uma árvore estilizada, cortada por linhas, em formas de círculos. Você deverá pintar usando as cores frias para o fundo e as cores quentes para a árvore estilizada. Observe como o contraste entre as cores frias e quentes destaca o desenho da árvore. Então, voltando lá para vocês entenderem. Vai aparecer a imagem e como você vai pintar? Você deverá pintar usando as cores frias para o fundo e as cores quentes para a árvore. Então, nós temos a árvore. E
como está o fundo dela, vai estar os círculos. Então, os círculos vão ser pintados com cores frias e ela vai ser pintada com cores quentes. Vocês podem ter recorrer também àquele quadro primeiro que nós vemos cores quentes. Você vê a árvore, tem lá laranja, tem vermelho, tem amarelo, né? E também vai ser usado para pintar, para demonstrar essas cores aí, o lápis de cor. Próxima ficha, 26. Crie sua obra de arte, usando cores quentes e frias. Então, a próxima ficha não vai ter desenho nenhum. O livro, essa atividade que você vai criar. Eu vou escolher, pensa, escolhe, imagina um desenho, e nesse desenho vai ser pintado cores frias e cores quentes. Vamos lá. Observe as obras de arte de André, nosso artista lá. Uma delas tem a predominância de cores quentes e a outra de cores frias. Desenhe livremente uma paisagem e escolha qual a predominância de cores que quer usar em sua obra, quentes ou frias. Então, vamos recorrer lá à nossa obra. Lá nós temos, né, as maçãs. Vamos voltar lá para vocês lembrar, né? Nós temos também esse daqui da casinha, né? Tem como vocês compararem. Temos essa daqui, da montanha, da estrada. Temos essa que trabalha as duas cores. Então, vocês têm aí, né, como ver. Na nossa abertura, nós temos aí as duas. Tem uma paisagem, como indica a atividade, que quer que vocês façam uma paisagem. E nós temos aí, né, a paisagem, nós temos, né, um local com montanha, com árvores, com lago. E temos aí essa mesa aí com as maçãs. Vamos voltar lá no pedido da atividade. Ficha 26. Então, observe as obras do artista André. Uma delas tem a predominância de cores quentes e a outra de cores frias. Desenhe livremente uma paisagem e escolha qual a predominância de cores que quer usar em sua obra, quentes ou frias. Então, você vai ficar a sua escolha. Ou você vai ter uma paisagem fria, ou vai ter uma paisagem quente. Qual material usado? Lápis grafite, nosso lápis para desenhar. Borracha, se tiver os defeitos para corrigir, para não ficar, né, desenho mal feito, lá algum rabisco para lá, usa sempre o lápis, nunca usa caneta. O lápis vai dar aquele. E usa com suave, para não ficar aquelas marcas, né? Porque se você forçar muito o lápis, vai ficar aquelas marcas escuras, talvez vai passar borracha, vai manchar. Então, fazer bem suave o desenho, para você ter a oportunidade de pintar e ficar aparecendo mais o seu desenho, né? Não aqueles riscos de defeitos, né? Aí você vai pintar com tinta guache, vai usar o pincel, te diz aí uma bandeja de isopor, mas se tiver uma tampinha, tiver um outro recipiente, você pode usar para poder misturar, botar as tintas. Um recipiente com água, porque você vai limpar o pincel, você não vai misturar. Se você banhar um amarelo, usou no amarelo, não lavei o meu pincel, meti no vermelho, quando eu for passar na minha ficha, vai ficar o que? Laranja, porque a mistura do amarelo com o vermelho vai surgir o laranja. Se eu usar o azul com o verde, né, vai dar uma outra cor, então tem que lavar meu pincel. Se eu usar o vermelho com o azul, vai dar um roxo. Então tem que pegar, lavar, para poder meu trabalho ficar direitinho. E um pano para limpar. Essa limpeza aí é para limpar o pincel, secar, para você usar a próxima tinta. Então aí encerramos o nosso tema 13, né, sobre cores quentes e frias. Não se esqueçam, terminando o trabalho de vocês, as nossas 3 fichas, tirem a foto, manda para o meu e-mail. Se identifiquem, irmã, né, para mim, né, qual é o 6º ano, quem é você, né, seu nome.